Eu quero convidá-lo, querido, a abrir sua Bíblia nesse momento. Nós vamos estar meditando um pouco na palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir em Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, a partir do verso 6, um texto lindo e que tem uma mensagem muito poderosa, irmãos. Uma mensagem muito pertinente nos nossos dias como igreja. Essa palavra é para nós, igreja. O tema da mensagem é a nossa relação, a nossa correta relação com o mundo. Isaías 55, verso de número 6, até o verso de número 11. A palavra do Senhor diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Verso de número 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, fale conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós queremos declarar nossa total dependência de Ti. Tanto, Senhor, para aquele que prega, para aquele que fala a Tua palavra, Senhor, é preciso de Ti, é preciso da Sua instrução, do Seu conselho e direção, mas também para aqueles que estão, Senhor, recebendo esta semente, meu Deus, que o Senhor aplique esta palavra de acordo com a necessidade de cada um. Senhor, desejamos este poder da Tua palavra em nós, gerando vida e gerando, Senhor, transformações para a Tua glória e para o Teu louvor. Toda e qualquer resistência maligna está repreendida em nome de Jesus. E pedimos assim, Espírito Santo, fale conosco, no nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Irmãos, nossa relação com o mundo. Só para a gente se situar, por que nós estamos tratando desse assunto? Aqui o povo já estava há algum tempo exilado. Essa mensagem, desde os capítulos anteriores, ela é dada aos exilados, aqueles que haviam sido levados para a Babilônia. Então era o povo de Deus. Só agora não mais na sua terra, eles estavam na Babilônia. E a verdade, irmãos, é que, apesar de haver um desejo no coração de alguns em voltarem para Jerusalém, porque afinal ainda era a terra da promessa, ainda era a terra que Deus havia jurado a eles dá-los como herança, ainda que eles tivessem sido tirados de lá por causa do próprio pecado. Mas Deus queria que eles retornassem. O cativeiro foi apenas um tempo de tratamento. Deus estava disciplinando o seu povo, corrigindo o seu povo. Mas o tempo era um tempo estabelecido, 70 anos vocês vão voltar. Irmãos, o tempo passou, e a verdade é que Deus cumpriu a sua promessa. Levantou um rei chamado Ciro, e esse rei então
usado por Deus, ainda que não conhecesse. Quando Deus quer realizar os seus propósitos, irmãos, Ele o faz. Não há nenhum tipo de obstáculos para Deus. Se não tem um crente no trono, Deus faz com que até um pagão, o ímpio, realize a sua vontade. Então, queridos, a verdade é que alguns se sentiam motivados a voltar, mas existia uma outra parte, uma parte considerada. Não era uma parte assim, minoria, não. Era uma parte considerável, que não queria voltar. Eles estavam assim, adaptados. Já haviam construído casas, já haviam se estabelecido, eu creio, montado os seus negócios. Eles estavam satisfeitos na Babilônia. Na verdade, não era o propósito de Deus que eles ali estivessem para sempre. Era por um tempo, era para tratamento, era para disciplina e correção. Mas a vontade de Deus é que eles regressassem. Havia promessas do regresso do povo. Irmãos, e vários profetas são levantados para instigarem o povo, para trazerem palavras de Deus. Olha, vamos voltar, gente. Aqui não é o lugar de vocês. Eu pensei nisso tudo, queridos, com relação a nós, igreja. Nós estamos no mundo, mas Deus não intenta que nós achemos que o mundo será a nossa casa eterna. Nós estamos no mundo, mas Jesus disse, vocês não serão do mundo. Vocês estão aqui de passagem, vocês são peregrinos, vocês são forasteiros nessa terra. Vocês podem viver, vocês podem ter suas metas, mas vocês têm que estar como o povo lá no Egito, prontos, de malas prontas, porque a qualquer momento a última trombeta vai soar, e Jesus Cristo, nosso Senhor, vai voltar. E a nossa casa não é essa é uma casa temporária, passageira, transitória. Nós fomos chamados para Ele, para estarmos com Ele. O problema, irmãos, é que nós tendemos a repetir erros. Nossa tendência é essa como a do povo. A gente começa a se adaptar tanto a essa terra, tanto a esse mundo, que começamos a amá-lo. Começamos a dizer, hoje nós estávamos ouvindo pela manhã uma palavra, o Jason trouxe uma palavra sobre a volta de Jesus, as virgens, e ao final nós estávamos assim perguntando qual é a resposta da igreja. Seria ainda como o Apocalipse diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Dizem Maranata. E muita gente hoje não está dizendo mais Maranata. Tem muitos crentes hoje dizendo misericórdia. Quando fala da volta de Jesus, tem crentes que dizem misericórdia ao invés de Maranata. Porque é como se tivessem medo da volta de Jesus. Alguns têm. A volta de Jesus não é para causar medo em nós, mas a alegria, expectativa. Jesus está voltando. É um noivo, irmãos. Não é um carrasco, não é um patrão, é um noivo que está voltando. E uma noiva apaixonada, o que ela mais quer é se encontrar com o seu amado. Amém, queridos? O que a noiva mais quer é ter um encontro, é ter um casamento, é estar no altar e dizer, agora vamos para as bodas. Esse é o desejo da noiva. Portanto, nós temos uma palavra no nosso coração que é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então não podemos ser tomados de medo. E nem tampouco de indiferença. Oh Jesus, eu tenho tantas coisas ainda para realizar aqui. Eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos projetos para a minha vida, para a minha carreira, para a minha família, projetos pessoais. Se o Senhor pudesse voltar assim daqui a 200 anos, ia ser muito melhor, porque eu já teria feito tudo isso. Irmãos, e há crentes que não estão mais aguardando com expectativa a volta de Jesus. Estão como esses crentes aqui na Babilônia. Nós estamos satisfeitos. Nós estamos adaptados. Nós estamos assim até acostumados. Parece que Babilônia já faz parte da nossa vida. Ei, o mundo não pode fazer parte da nossa vida como um lugar que nós queremos estar para sempre.
Irmãos, a Bíblia diz que a relação do crente com o mundo, ela precisa ser uma relação de sobriedade. Não ameis o mundo. A primeira carta de João, o capítulo 2, versículo 15, vai dizer, não ameis o mundo. Irmãos, eu queria que você atentasse para essas palavras. Coloca para a gente aí, Sara, por favor. Segunda carta de João, olha o que ele diz. Irmãos, quando a Bíblia fala de mundo, a gente não está pensando, e Deus também não está falando de criação. As coisas, na verdade, quando fala-se de mundo, segunda carta de João, capítulo 2, Sara, por favor. Quando a Bíblia fala de não amar o mundo, não é mundo pessoas, irmãos, senão Jesus estava agindo desnecessariamente quando diz que ele deu a vida pelo mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando fala do mundo que Deus ama, é a criação, são as pessoas, as criaturas, os céus e a terra, que ele criou para a sua glória, e ele deu a vida do seu Filho para nós, por nós. Agora, o mundo que 1 João diz, 1 João capítulo 2, ele vai dizer para não amar, versículo 15, é o mundo maligno, é o sistema maligno. Olha o que diz a Bíblia, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16 vai nos explicar o que é na verdade esse mundo e o que tem nesse mundo que nós não podemos amar. Ele vai dizer, porque tudo que há no mundo, o que? A concupiscência da carne, o desejo desordenado da natureza carnal, de pecar, de fazer o que desagrada a Deus, isso há no mundo e não deve ser amado. Além da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é aquela coisa da cobiça, do desejo. Diz que Adão, ele juntamente com Eva, olhou para o fruto proibido e desejou. A concupiscência dos olhos, foi isso que Jesus foi tentado. Satanás o leva para um alto monte e diz assim, vejo todos esses reinos. Ele tenta Jesus pela concupiscência dos olhos, o desejo da cobiça, do ter, da ganância, e por esse desejo a pessoa mata e morre, a pessoa negocia valores, princípios, sua honra são negociados pelo prazer, pelo desejo dos olhos. Davi foi tentado assim. Ele olhou para uma mulher que não lhe pertencia, e os seus olhos a cobiçaram, e ele pecou contra Deus. Então ele está dizendo que isso é o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, é aquela que nos faz achar que Deus é dispensável, que a gente não precisa de Deus, nós somos quase os todo-poderosos, nós somos autossuficientes, nós não precisamos de Deus na nossa vida. Irmãos, isso é mundo. É quando se exclui Deus de tudo. Infelizmente, nós temos visto isso de uma forma tão real. Pessoas que estão excluindo Deus das suas vidas, do seu dia a dia. É como se Deus tivesse, ou nem existisse, para falar a verdade, na vida de alguns. Alguns que soberbamente batem no peito e dizem, quem conquistou tudo isso foi eu. Fui eu que levantei cedo para estudar, para trabalhar, para fazer um curso. E esquece-se de quem deu a vida foi Deus, quem deu saúde foi Deus. E que se a torneirinha lá do céu fechar, nós seremos aniquilados. Tudo é dele, toda honra para ele, toda glória para ele. Ele é a fonte de todo bem. Ele é a fonte de todas as coisas boas, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem mudança de variação. E irmãos, nós não podemos amar esse mundo, o problema é que nós estamos assim muito familiarizados com esse sistema. E nós achamos isso tão normal. E aqui Isaías vem para dizer, ei, vamos embora, gente. Está na hora de voltar. Está na hora de sair de Babilônia, está na hora de voltar para a terra da promessa. Irmãos, essa mensagem continua sendo uma mensagem atual para nós cristãos. Ei, você ainda está aqui, mas que o seu coração aqui não esteja, que o seu desejo esteja para além desta terra, que o seu desejo esteja para aquilo que está prometido
novos céus e nova terra, da qual nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, e aqui nós temos uma grande mensagem de Isaías, colocando diante do povo qual seria a postura que eles deveriam então adotar, como pessoas que não foram chamadas para habitarem naquele ambiente, e sim na terra da promessa. Irmãos, e nós vemos aqui alguns princípios para quem está neste mundo, mas sabe que deste mundo não é. E isso faz parte da postura da igreja. A primeira, verso de número 6, nós estamos em Isaías 55. Ele começa dizendo: buscai o Senhor. Vamos ler esse versículo? Vamos lá, podemos ler ali no telão e a gente lê numa versão só. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, a busca, na verdade, é um princípio. Como que nós reagimos? Qual é a nossa relação diante do mundo? Crente, cristão que aguarda a volta de Jesus, ele precisa ser intenso na sua busca por Deus. Ele precisa buscar a Deus como quem busca tesouros escondidos. Você já imaginou alguém dizer para você assim: ah, você mora aqui nessa casa há quanto tempo? Aí você diz assim: não, eu estou morando aqui há uns 20 anos. Comprei essa casa e vim morar aqui. E aquela pessoa diz assim: não, eu conheço essa sua casa pertenceu a um familiar meu. E aí no seu quintal ele deixou enterrado aí uma grande quantidade de ouro. Irmãos, eu tenho certeza que você no outro dia, se você esperar até o outro dia, mas eu tenho certeza que você vai dar um jeito de escavucar, de cavar, de colocar ali escavadeira, para procurar o que disseram para você que tinha lá. Sim ou não? Irmãos, nós precisamos buscar o Senhor na mesma intensidade ou até mais. Então, a Bíblia diz: buscai enquanto se pode achar. Veja que é um esforço da nossa parte, é uma intencionalidade da nossa parte, é buscar o Senhor. Essa é a nossa postura. A gente está aqui, mas enquanto aqui estivermos, nós precisamos intensamente buscar o Senhor como tesouro escondido, com toda avidez, com todo desejo que eu tenho visto, irmãos. E isso não pode chegar até você, até nós. É uma indiferença da parte de muitos que hoje se dizem cristãos. Se dizem cristãos, mas de fato não há uma busca, não há um desejo em buscar o Senhor, em conhecer o Senhor, em andar com o Senhor. Há uma indiferença, há uma frieza, há uma apatia muito grande em muitos. E a Bíblia diz que nós devemos ser intensos nisso, até porque ele coloca uma expressão, irmãos, que dá a ideia de uma temporalidade, de algo que pode estar acontecendo agora, mas amanhã não. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Irmãos, isso dá a entender para a gente que vai acontecer um momento que isso não vai ser possível, em que as pessoas vão querer o Senhor, mas não vão encontrá-lo, em que as pessoas vão querer invocá-lo, mas isso não vai surtir efeito. Você lembra da parábola das virgens, essa que foi ministrada hoje pela manhã? Eu estava lembrando, irmãos, aquelas que ficaram de fora, elas voltaram, e elas bateram a porta. Abre-nos a porta, Senhor. A gente foi lá, a gente conseguiu azeite, a gente encheu as nossas lamparinas, elas já estão acesas, agora a gente quer entrar. E o Senhor diz: a porta já está fechada, não dá mais, enquanto a porta está aberta. Depois que a porta fechar, não adianta bater mais. É como a arca. Noé passou ali mais de 100 anos, 120 anos, se eu não me engano, pregando, o pregoeiro da justiça. Cada martelada que ele dava era uma pregação que ecoava nos ouvidos dos incrédulos. Haverá um juízo. Vocês estão desagradando a Deus, mas esse daqui é um meio de salvação. Ninguém deu crédito, ninguém deu ouvidos. O pessoal continuou na sua vida, casavam-se, davam-se em casamento. Jesus disse, como nos dias de Noé, ninguém estava nem aí, ninguém estava preocupado com isso. Até que Noé
entrou na arca. E aí veio o dilúvio sobre todos, e apenas Noé e a sua família se salvaram daquela catástrofe, daquele dilúvio. Mas o que importa, irmãos, é entendermos que naquele momento não adiantava mais bater na arca, porque a porta havia sido fechada. Deus, na verdade, foi quem fechou a porta. A Bíblia diz que Deus fechou a porta e nem Noé poderia abri-la. Deus fechou a porta da arca. Irmãos, eu imagino, quem sabe, a tia de Noé: Noézinho, meu filho, eu te vi nascer, abre para sua tia. Não posso, tia. Imagina um amigo de infância de Noé: Noé, sou eu, Zé Noé, a gente brincou junto, abre a porta para mim, rapaz, a gente está morrendo aqui, as águas estão subindo, já estão no meu joelho aqui, Noé, olha meu filhinho chorando, Noé, abre a porta. Irmãos, qualquer um seria rasgado por dentro e abriria a porta. Imagine, Noé, por ele, eu imagino, seria um que abriria a porta. Mas foi Deus que fechou. Aí você diz: nossa, que Deus mau, Deus cruel. Não, irmãos. O que mais tiveram aquele povo da época de Noé foi tempo. Cada dia que Noé estava ali construindo aquela arca, era a oportunidade deles dizerem: Noé, qual é o dia que você vai entrar, meu filho? No dia que você entrar, você me chama, eu estou dentro, eu vou até te ajudar a construir essa arca. Olha, conta comigo, vou buscar um martelo lá em casa, vou pegar uns pregos, nós vamos construir essa arca juntos. Não! Zombavam de Noé, assim como fazem com a igreja, o bando de fanático, essa história de que Jesus vai voltar, estão rindo até o dia que a porta for fechada. Aí vão dizer: Deus é um Deus de ira. Não, é de misericórdia. Por que Jesus não voltou até hoje? Porque Ele espera que muitos ainda hoje cheguem ao arrependimento. Quem pode dizer amém? Talvez você que está aí nos assistindo seja alguém que precisa se voltar para Deus em arrependimento. Não espere a porta fechar. Irmãos, invocai o Senhor, buscai o Senhor enquanto fala de um tempo. Mas haverá um tempo que isso não será mais possível, e não adianta choramingar, não adianta apelar, a porta fechou, fechada estará. Hoje é o tempo que, se ouvirmos a voz do Espírito Santo, não podemos endurecer o nosso coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é um dia, irmãos, hoje que eu digo o tempo presente em que nós estamos e que antecede a volta de Jesus para nos levar para a nossa pátria. É um tempo de oportunidade e é um tempo em que podemos e devemos nos posicionar enquanto vamos buscar, irmãos. Por que a gente está perdendo tempo? Por que a gente está distraído? Por que a gente está olhando para esse mundo? Por que a gente está achando que aqui será a nossa habitação eterna? Não será! Podemos, irmãos, trabalhar, e eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia comigo, porque isso fala de uma postura em relação ao mundo. Primeiro, 2 textos que eu queria que a gente lesse. O primeiro está em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 1 e versículo 2. Vamos ler no telão que está mais fácil para nós. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Está falando para quem foi ressuscitado com Cristo. Está falando para a igreja. E ele está dizendo: se você foi ressuscitado, se você é igreja, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Veja, irmãos, ele está dando uma mensagem, não é para quem não é cristão. Ele está dando uma mensagem para quem foi ressuscitado com Cristo.
O que isso nos mostra, irmãos, é que é possível alguém se dizer cristão e viver buscando as coisas aqui da terra e pensando apenas nas coisas da terra, como se o céu não fosse uma verdade, como se a glória não fosse uma verdade. Irmãos, ele está nos instigando, nos encorajando. Ei, se você é cristão, comece a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. Seus pensamentos sejam das coisas lá do alto. Para de ficar pensando apenas nas coisas daqui do primeiro andar. Começa a pensar nas coisas do segundo andar. Por isso, irmãos, é que naquele dia nós precisamos verdadeiramente estar atentos. Se a gente imaginou que o que Deus tinha para nós é que essa terra fosse a nossa casa, nós precisamos começar a ser mais intencionais, como já falei. Eu tenho que pensar e buscar mais a Deus. Eu tenho que buscar mais as coisas de Deus para a minha vida. Ei, porque eu estou perdendo tempo só acumulando dinheiro. No dia que eu morrer eu não levo. Como já se diz, caixão não tem gaveta, irmãos. O bolso do paletó que foi usado para o defunto não é um bolso aberto, está costurado. Irmãos, não dá para levar nada. O que leva a traça corrói lá dentro. Não tem como. E por que que a gente está devotando toda a nossa força, toda a nossa energia para as coisas daqui? Isaías vem e diz assim: ei, gente, está na hora de recobrar consciência. Vocês estão na Babilônia, achando que é aqui a casa de vocês. Não, vamos lá, vamos embora. Deus está nos chamando para pensar na terra da promessa. E Deus, nessa noite, Igreja Batista Hebron, está nos chamando a pensar nas coisas do alto, a buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado. Outro texto que eu quero ler com os irmãos é 1 Coríntios capítulo 7. Veja que relação ou que postura é a nossa em relação ao mundo. Às vezes assim: não, pastor, que mensagem de alienação, então eu vou agora ficar só morando na igreja, vou trazer minha cama para a igreja. Não está dizendo isso, irmãos. É uma postura de sobriedade. 1 Coríntios capítulo 7, é um texto que fala sobre casamento, na verdade. Mas é um texto que traz uma orientação muito interessante sobre a postura do cristão enquanto ele está aqui na terra. 1 Coríntios capítulo 7, o versículo de número 29. Olha só: isto porém vos digo, irmãos. Está falando para quem? Para irmãos. Isto porém vos digo, irmãos, o tempo está distante ainda. É isso, irmãos? O tempo se abrevia. O tempo está mais perto do que nunca. Que tempo é esse? O tempo da volta de Cristo. O tempo se abrevia. E o que resta é que não só os casados sejam como se não fosse. Como assim, pastor? Agora eu tenho que separar? Não. Ele está dizendo que nós não podemos ter apegos, ainda que sejam apegos familiares. No sentido de que, se meu marido, minha mulher não quer Jesus, eu também vou estar junto com ele, não estou nem aí. Não, irmãos. Se você é casado, seu apego não pode estar nisso, nas coisas que vão talvez te distanciar. Você tem que chamar sua família, você tem que orar pela sua casa para que todos andem com Jesus. Mas se eles disserem: isso daí não é com a gente não está nem aí, continue andando firme com Jesus Cristo. Agora olha o próximo versículo. Se ainda não continua nessa linha de pensamento: mas também os que choram, como se não chorassem. A nossa postura, irmãos, aqui na terra, ainda que a gente passa por lutas, a gente chora, mas como o tempo está perto, é como se a gente nem chorasse, porque as lutas todas vão passar. O nosso luto, a nossa tristeza vai ser transformada em alegria. Aqueles que se alegram, como se não se alegrassem. Você vai ter alegria? É lógico que você vai ter, é lógico que você vai se alegrar, mas não é aqui na terra a sua maior alegria. Você não pode ficar apegado às alegrias que você tiver aqui. O tempo se abrevia. E ele vai continuar: os que compram,
como se nada possuísse. Eu comprei minha casa, pastor. Ai, meu sonho, pastor, comprei um lote lá, não sei aonde. Eu sempre tive desejo de ter um lote lá na praia. Pastor, agora é que a minha vida vai ser uma vida abençoada. E aí coloca todo o seu coração naquilo. Não, se você compra, é como se você não possuísse nada. Ou seja, não fique apegado a nada. Não deixe o seu coração preso a nada dessa terra. Olha o próximo versículo. E os que se utilizam do mundo, irmãos, todo mundo aqui se utiliza do mundo, sim ou não? Você estuda, você trabalha, você vai no supermercado, vai na padaria, vai na farmácia, vai no açougue, vai na peixaria, você vai, agora não vai mais, né? Mas antes da pandemia a gente ia. Mas os que se utilizam desse mundo como se dele não usassem. Ou seja, não fica apegado a nada. Lembra da mulher de Ló? A mulher de Ló havia recebido uma palavra: saiam daqui, o juízo está vindo, mas não olhem para trás. Irmãos, e ela talvez sentindo falta de onde ela tinha saído, porque quem olha para trás é porque deixou algo muito importante lá. E ela olha para trás, quem sabe procurando a minha casa, não sei, como é que ela está, será que vai dar para eu voltar depois? Quando ela olha para trás, o juízo vem sobre ela e ela é transformada numa estátua de sal. Então, irmãos, o que o texto está dizendo, o que Deus está nos falando nessa noite, é que nós não podemos estar apegados a esse mundo. Vamos continuar nos utilizando desse mundo. A gente compra, a gente vende, a gente estuda, a gente trabalha, a gente casa, a gente tem filho, a gente continua seguindo a vida, mas é como se a gente não possuísse nada aqui. Estar desapegado, porque na hora que Jesus chamar, a gente não vai olhar para trás. Ei, meu irmão, eu não vou olhar para trás. Diga assim: eu não vou olhar para trás. Não olha para trás, meu irmão. Eu deixei ali na minha casa. Ei, não olha para trás. Os que se utilizam desse mundo como se dele não usassem. Porque a aparência deste mundo passa. Deixei uma casa linda, pastor, acabei de reformar. E Jesus vai voltar por esses dias. Tomara que volte, irmãos. Maranata e não misericórdia. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Irmãos, é tempo de buscar o Senhor como a tesouros escondidos. Essa é a nossa postura. O problema nosso é que nós estamos na iminência. O tempo está se abreviando. E a gente está como se Jesus não fosse voltar. Nós estamos desapercebidos, irmãos. Os filhos do dia estão acordados. Quem está dormindo são os filhos das trevas, os filhos da noite. Mas nós somos filhos da luz, filhos do dia. Estamos acordados, apercebidos, despertos, atentos, irmãos, porque na hora que a trombeta soar, meu irmão, eu não vou olhar para trás. Você pode dizer amém? Eu sei que você também não vai olhar para trás. Então nossa postura, verso 6 de Isaías 55, é: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Um outro princípio, irmãos, no verso 7 de Isaías 55, além de buscar o Senhor, como que a gente vive aqui nesta terra? Sabendo que não é aqui o nosso lugar, o nosso habitat eterno, nós estamos aqui de passagem. Então, além de buscar o Senhor intensamente, o que nós também precisamos fazer, verso 7, é nos convertermos a cada dia. Mas no sentido de nos arrependermos e de renunciarmos àquilo que pode nos impedir de ter o encontro com o Senhor. Carregamos muitos pesos, muitos fardos, e muitas vezes aquilo vai nos travar. O texto vai dizer no verso 7, deixe, começa dizendo assim: deixe, abandone, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aí você diz assim: aleluia, porque esse texto não é para mim, pastor, ali está falando de Nico. Mas você lembra que essa mensagem faz parte das mensagens aos exilados? Não eram aos babilônicos, eram aos
israelitas que estavam na Babilônia. Essa mensagem não é para os ímpios do mundo, é para aqueles que estão no mundo, mas que são cristãos. E que muitas vezes, irmãos, se deixaram contaminar com o mesmo modo de proceder do mundo e se tornaram pessoas iníquas, pessoas perversas, pelo contato, pela contaminação, pela influência, quando na verdade nós deveríamos atentar na palavra que diz: sede santos, porque o Senhor sou santo. Muitas vezes nós, povo de Deus, estamos tendo um procedimento que nem pessoas que não temem a Deus têm. Nos deixamos influenciar a tal ponto de imitar práticas erradas, de concordar com coisas injustas, e nos tornamos perversos, nos tornamos iníquos, sem temor a Deus, e muitas vezes no domingo ainda estamos levantando mãos ao Senhor e dizendo: Deus é santo. E durante a semana a nossa vida contraria o que nós dissemos no domingo. E Ele está dizendo: ei, é tempo de deixar, é tempo de abandonar, é tempo de mudar a rota, de mudar a vida. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se. Essa palavra converter, irmãos, é dar meia volta. Você já esteve dirigindo em um lugar e você viu uma palavra assim: retorno, ou conversão a 500 metros. É uma volta brusca, de sentido, de direção. Irmãos, não é tempo mais para ficarmos acalentando coisas erradas em nossa vida. Não é tempo mais para abrigarmos pecados que a gente diz assim: não, isso daqui está tranquilo, pastor, isso daí Deus um dia vai tirar de mim. E a gente não se dispõe a mudar. A gente não luta, a gente não faz morrer a nossa carne. Irmãos, nós precisamos verdadeiramente nos voltar para o Senhor em arrependimento, darmos meia volta. E eu estava nessa prática de vida, acostumado na igreja, vivendo uma vida dupla, vivendo uma vida ambígua, uma hora dizendo eu sou de Deus, outra hora com as minhas atitudes mostrando que não tenho nada de Deus. Deixe. A palavra é deixe, a palavra é converta-se. Deus é rico em perdoar. Deus há de se compadecer de nós. Irmãos, a palavra é essa. Não é tempo mais de ficarmos mimando erros na vida da gente. Não é tempo mais de criarmos, assim como domesticamos animais. Tem gente que domestica pecados. São pecados de estimação. São aqueles que nós não fizemos nada para tratá-los, para fazer morrer a nossa natureza terrena. Nos acostumamos a ele. E ainda damos assim aquelas desculpas: mas eu sou assim mesmo. Deus sabe, mas quem disse que Ele está concordando? Quem foi que falou que Ele está se agradando? Ele sabe, mas Ele está dizendo: deixe. Deixe. Vamos dizer isso? Deixe. Deixe. Ei, deixe. Está na hora de deixar, está na hora de abandonar. Chega, irmãos. Chega. Pastor, mas é uma luta, sabe? Já viu aquele cachorrinho que a dona faz assim: sai, Totó. Aí ele vai até ali, depois volta correndo, abanando o rabinho, aí ela pega e coloca no braço. Irmãos, é assim, tem gente que trata pecado assim. E não é severa. A Bíblia diz: se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Porque é melhor entrares na vida com um olho só, do que tendo dois, seres lançado no inferno. Se a tua mão te faz pecar, arranca ela. É melhor entrares na vida maneta do que tendo as duas mãos, seres lançado no fogo do inferno. É óbvio que Jesus não está colocando prática de mutilação na vida de cristãos. Mas Ele está dizendo que a nossa postura deve ser uma postura radical em relação ao pecado. E é pecado, não vou entrar nessa. Eu vou dizer não. Tem gente que tem medo de dizer não. Diga não!
Você vai, Daniel, comer dos manjares da mesa do rei? Não vou comer. Prepara uns legumes para mim, eu gosto de tomar água, então pode deixar que a alimentação vai ser desse jeito mesmo. Não vou, não vou, não vou. Ei, irmãos, não tem que ser uma palavra muitas vezes recolocada no dicionário de alguns crentes. Vamos fazer isso? Não vou. Você não está afim? Não estou. Irmãos, nós vamos muitas vezes ser taxados como retrógrados, nós vamos muitas vezes ser escanteados, colocados de lado, não vão querer contato com a gente, porque vão dizer, ó, o quadradão lá, mas se for desagradar a Deus, é melhor termos a aprovação de Deus do que a dos homens. Deixe, a palavra é deixe, converta-se. Irmãos, a postura do crente nesta terra é de arrependimento. A postura do crente nessa terra é de conversão. Não adianta dizer, um dia eu fui à frente, um dia eu levantei minha mão, um dia eu converti ao Senhor. A conversão é um processo, irmãos, que envolve não apenas um levantar de mãos, mas uma mudança de vida, uma mudança de caminhos e uma mudança de pensamentos. Quem está entendendo, diga amém. Deus opera isso na nossa vida em nome de Jesus. Irmãos, a terceira coisa que eu quero colocar aqui, verso 8 e verso 9. Além da busca sincera, além da verdadeira conversão, verso 8 e verso 9 vai falar da compreensão e da aceitação da vontade de Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz, verso 8 e verso 9. Porque os meus pensamentos, vamos ler para me ajudar? Porque os meus pensamentos... Verso 9. Porque assim como os céus... Irmãos, por que aceitação? Compreensão e aceitação. Porque você está vendo aqui que existem dois pensamentos e dois caminhos. Totalmente diferentes um do outro. O nosso caminho, o nosso pensamento. Um outro é o caminho, um outro é o pensamento de Deus. E a Bíblia diz que são totalmente diferentes. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os nossos ainda estão neste nível, nesta limitação daquilo que a gente consegue captar, perceber, planejar, visualizar. O de Deus não. É como se uma pessoa fizesse uma descrição deste ambiente olhando no nível da horizontariedade. Assim, ó. E Deus está olhando de cima. Ele está vendo o que está antes, o que está no centro e o que está depois. Ele vê o hoje, ele vê o ontem e ele vê o amanhã como se fosse a mesma coisa. São mais altos do que os nossos. E a gente está com a visão limitada e muitas vezes a gente está trombando com os pensamentos de Deus, porque a gente não está compreendendo. A gente está trombando com os caminhos de Deus, resistindo, relutando e dizendo, eu não quero isso na minha vida. Meu Deus, o Senhor está certo disso. E Deus está dizendo, estou. Eu sei o que eu estou fazendo, meu querido. Eu sei o que eu estou fazendo, meu filho, minha filha. Confia em mim, aceita, compreenda que os meus caminhos não são seus. Os meus pensamentos não são seus. Aliás, eles são muito mais altos, muito mais elevados. E muito melhores para você. Só que a gente não sabe. Só que a gente está ainda relutando. Deus, eu não quero. Deus, isso não é para mim. Tem gente que não busca. Qual é a vontade de Deus para mim? O que Deus quer, irmãos, enquanto a gente está aqui nessa terra. A nossa postura é essa, Deus, eu quero saber o teu propósito. Deus, eu não estou aqui por uma obra do acaso. Eu não sou um acidente da natureza. Eu estou aqui para cumprir um propósito. Então, se eu estou aqui para cumprir um propósito, e eu tenho um tempo rápido, curto, breve, eu tenho que saber o que eu vou fazer. Irmãos, a pior coisa é chegar no final da trajetória
e chegar à conclusão de que não valeu a pena ter vivido. Mas pessoas que não conhecem o propósito de Deus chegam ao final de suas vidas frustrados. Pode ter casa, pode ter carro, pode ter dinheiro guardado, mas morre frustrado. Morre infeliz. Morre sem sentido. Diferente de quem entende. Como é que Paulo morreu, irmãos? Paulo morreu, o apóstolo Paulo, dentro de uma prisão, ele estava antes da sua morte. Com poucas pessoas do lado dele. Ele diz, olha, um monte de gente me abandonou, Timóteo. Isso na segunda carta, já perto do seu martírio, ele diz, tem gente que foi embora, Demas me abandonou, um monte de gente voltou, eu estou aqui só, vem ter comigo depressa. Irmãos, como é que Paulo estava antes da sua morte? Ele disse, a minha vida já está perto do fim, eu vou ser oferecido como libação. Irmãos, é interessante porque ele não encara a morte dele como uma tragédia, mas como uma forma de cumprir o que Deus queria e glorificar a Deus, porque ele usa a expressão, minha vida está sendo oferecida como libação. E o tempo da minha partida está próximo. Libação era uma oferta líquida oferecida a Deus. Então ele via no seu martírio, na sua execução, porque ele seria executado, ele vê aquilo como uma oferta ao Senhor. Isso é ter propósito de vida. Ele não coloca culpa em Roma, ele não coloca culpa nos religiosos, ele entende que aquele momento vai ser como uma oferta ao Senhor. Eu vou ser oferecido como libação. O tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde já, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, isso é viver com propósito. Ele não chegou no final da sua vida dizendo, combate, eu me acovardei dele, eu fugi dele, eu desertei, eu abandonei a fé. Não, ele guardou a fé. Combati, guardei, acabei a carreira, não deixei nada pela metade, e a fé eu não perdi, ela está guardada. Guardei a fé. Irmãos, isso é viver com propósito. Paulo não tinha nada, morava de aluguel. Dentro de uma prisão ele foi colocado, sentenciado à morte, cheio de significado e de propósito na vida. Ele termina os seus dias que receberia a coroa da justiça das mãos do seu Senhor. Irmãos, isso é para quem entende os propósitos de Deus. Tem gente que está vivendo nessa terra perdido, tem crente que está vivendo nessa terra perdido. Eu te pergunto, você sabe o seu propósito, meu irmão, de viver? Pastor, não tenho nenhum propósito de viver. Meu irmão, você está enganado. Porque se você tivesse certo, Jesus já teria te levado. Meu filho, acabou. Não tem mais nada para você fazer aqui, então vem embora. Mas se você está aqui é porque Deus tem um propósito para você. Diga assim comigo, Deus tem um propósito para mim. Nos dias que eu tenho nessa terra, eu tenho um propósito para viver por Ele. É um propósito de Deus para você. Os pensamentos do Senhor não são os seus pensamentos. Os caminhos do Senhor não são os seus caminhos. E eu vou te lembrar, eles são mais altos do que os nossos. Então viva assim. Deus me mostra a sua vontade, eu não vou ter medo. Tem gente que tem medo de perguntar, Deus, qual é a tua vontade? Porque tem medo de Deus dizer assim, meu filho, não é isso que você está pensando. E aí? Meu irmão, e aí é que é melhor caminhar de acordo com os pensamentos e com os caminhos do Senhor do que com os nossos. Quantas vezes, irmãos, Deus disse para mim que aquele pensamento que eu estava tendo não era dele. E eu tive que abrir mão. Renúncias. Isso faz parte, meu irmão. Pergunte se eu estou arrependido. Não. Ele é melhor do que os meus.
seus caminhos e seus pensamentos são melhores e são maiores do que os meus, do que os seus. Amém, querido? E nós precisamos buscar isso. Irmãos, quantos tiveram que, pelos planos e propósitos e pensamentos do Senhor, abrir mão daqueles que eram seus? O próprio Abraão teve que abrir a mão do seu sonho maior de vida, que era o seu filho Isaque. Pastor, mas como assim? Ele não sacrificou, mas aqui dentro sim. Ele não brincou, ele não estava lá, Isaque, finge. Não, ele estava lá disposto a imolar, a sacrificar o seu filho. É tanto que Deus diz assim: ei, Abraão, não faças isso. Eu sei que temes a Deus, porque não me negastes o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Às vezes a gente vai sacrificar aquilo que a gente ama, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta. A gente vai ter que abrir mão, a gente vai ter que dizer: Deus, pelo Senhor, eu abro mão. Quando a gente abre mão, irmãos, Deus coloca algo mais significativo. Isaque volta com Abraão, mas não estava apegado a isso. Ele já havia ofertado isso ao Senhor. Ele estava de olho e com seus pensamentos voltados para Deus, para os seus propósitos. Moisés, irmãos, abrindo mão de tantas coisas na vida dele, uma vida promissora, uma vida como príncipe do Egito. Quanta glória ele teria, quanta influência, quanto poder, mas ele abre mão. Ele abre mão para ser um nômade. Ele abre mão para levar um povo a uma terra, um povo murmurador, um povo reclamador, um povo rebelde. E ele poderia ser apenas o príncipe do Egito e só dar ordens. E ninguém rejeitaria a ordem do príncipe, do Moisés, caso ele virasse faraó. Ninguém. E se alguém rejeitasse, cortava a cabeça. Mas agora ele tem que insistir. Vamos lá, gente. E quando o povo dizia: nós não vamos não, Moisés, ele se curvava, se ajoelhava, se prostrava, clamava misericórdia. Veja bem, irmãos, quantas pessoas tiveram que renunciar a algo de suas vidas. E se a gente fosse à frente, a gente ia citar Jonas, a gente ia citar Jesus, a gente ia citar os discípulos. Quantos irmãos abriram mão de seus sonhos, não por nada, mas pelos maiores, mais altos planos, pensamentos e caminhos do Senhor. Porque os pensamentos do Senhor não são os seus pensamentos. Os caminhos do Senhor não são os seus caminhos, mas eles são, diga comigo, mais altos do que os meus. Vamos dizer isso de novo? Diga assim: eles são mais altos do que os meus. Amém, querido? Enquanto vivemos aqui, busca intensa, buscai o Senhor, enquanto se pode achar, enquanto se vive aqui, irmãos, aguardando o retorno de Jesus, vamos deixar o que aborrece o Senhor. Converta-se o ímpio, converta-se do seu caminho, converta-se do seu pensamento, porque o Senhor é rico em perdoar. Enquanto estamos aqui, vamos focar em compreender, em viver, em aceitar a vontade de Deus. E para terminar, irmãos, o verso de número 10 e 11, ele vai falar de uma confiança e uma fé quanto às promessas e à palavra de Deus. Olha o que diz o verso de número 10. Porque, vamos lá me ajudar? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Verso 11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei.
Irmãos, enquanto estamos aqui, nós precisamos nos voltar em confiança com relação à palavra de Deus, que tem as suas promessas para nós, suas promessas para a igreja. Ela é digna de toda a aceitação. Veja que ele usa um exemplo da natureza. Ele diz assim: como desce a chuva e a neve do céu. Mas olha de onde vem, olha qual é a fonte, é do alto. As coisas acontecem, irmãos, na nossa vida, quando primeiro do céu são derramadas sobre nós. A gente não consegue viver mudanças, a gente não consegue viver transformações, se não vier algo do céu para nós. Porque ela vem com propósito. A palavra que sair da minha boca, ela vai prosperar naquilo para que a enviei. Assim como a chuva desce, assim como a neve desce, diz: para lá não torna, sem que antes reguem a terra e façam brotar a erva. Ou seja, tem um propósito de Deus mandar. Então tudo começa de lá, tudo vem dele. Toda mudança, toda transformação, tudo que nós precisamos vem do alto. Nós precisamos buscar, nós precisamos querer. E quando Deus manda, irmãos, isso vem carregado de poder. De uma forma simples, mas carregado de poder. Água, que é a coisa mais simples como a água. Não tem nenhuma coisa assim misteriosa. É a água, é a chuva. Ela desce, não desce outra coisa. É chuva, é neve, é água, é coisa simples. Mas que o poder é tremendo. Ela prospera, ela faz brotar a erva, ela faz germinar, ela faz vir coisas espetaculares, irmãos. Coisa simples do que ler a palavra todo dia e deixar que essa água vá afofando a terra. Tem coisa mais simples que isso? Aí você diz assim: pastor, mas eu acho uma coisa tão monótona, eu acho uma coisa tão entediante. Irmãos, é o poder de Deus, é a palavra que sai da boca de Deus, é a palavra de Deus que faz mudanças na nossa vida. Eu estava, enquanto cantamos, estava observando a nossa logomarca da nossa igreja. Veja que o centro, coloca lá, Sara, por favor. O centro é a Bíblia, é a palavra. E o que tem no centro da Bíblia é exatamente a designação de Cristo. Aquele alfa e o ômega, é assim que Jesus se diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Irmãos, ela está centralizada. A Bíblia deve ser o centro, Cristo tem que ser o centro da vida do cristão, da igreja. É a Bíblia, é a palavra de Deus, e Cristo como a palavra encarnada. Veio do alto, assim como desce do alto. Onde Cristo veio, irmãos? Aquele que subiu ao céu foi antes o que primeiro desceu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, o Logos encarnado, a palavra viva de Deus é Cristo Jesus. Ele veio à terra, irmãos, não é para fazer uma reforma agrária, é para trabalhar no coração das pessoas. Ele começou a fazer isso no coração dos homens, a trazer fertilidade, a trazer vida, a trazer propósitos para aqui, queridos. É Cristo Jesus, a palavra viva de Deus. No princípio era o Verbo, e Ele estava com Deus, e Ele era Deus, e nós o vimos, nós tocamos nele, nós o apalpamos. É Jesus. Irmãos, quando Ele entra na vida do crente, quando Ele entra na vida de uma pessoa, Ele muda. Mas tudo começa assim, com o que vem do alto, e para lá não torna sem produzir os seus resultados. Nós precisamos verdadeiramente nos voltar em confiança para a palavra, nós precisamos nos voltar em confiança nas promessas, nós precisamos colocar nela toda a nossa credibilidade. Tem crente que lê a Bíblia, irmãos, procurando coisa para virar controvérsia. Não, irmãos, a gente lê a Bíblia como se fosse a carta de amor que Deus deixou para nós, como se fosse o livro, e de fato ele é aquele em que nós encontramos o coração, a mente e o desejo de Deus. Mas não basta só saber que a Bíblia é a palavra de Deus, porque muitos sabem,
Mas existe um detalhe, queridos, que faz toda a diferença. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Vamos deixar a Sara colocar para a gente, que é melhor. Hebreus capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. A gente está lendo isso, já estamos encerrando e já vamos orar. Mas olha o que diz a palavra em Hebreus capítulo 4. Temamos, olha como começa o texto. Não é uma palavra para deixar a gente meio sonolentos. É para despertar a gente. Temamos! O que eu vou dizer aqui agora é algo que deve nos acordar. É como se eu estivesse dizendo isso. Temamos! Portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tem uma promessa deixada para nós. E por que eu tenho que temer, pastor? Se é uma promessa de Deus, é uma coisa boa, é para entrar no descanso, não é para entrar na aflição, é para entrar no repouso, no descanso de Deus. Eu tenho que temer o quê? Você tem que temer, eu tenho que temer justamente o que ele vai dizer. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Verso de número 2. Por que eles falhariam? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. O evangelho foi pregado para você, irmão? Sim ou não? Aleluia! Alguém pregou para nós, louvado seja Deus. A nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles quem? Com o povo de Israel. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por que não aproveitou? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Irmãos, existe uma situação que deve fazer o nosso coração temer. É a gente ouvir uma palavra e essa palavra não ser acompanhada pela fé. Quando ela não é acompanhada, é palavra de Deus? É promessa de Deus? Mas se ela não vier acompanhada pela fé, em mim que estou ouvindo, ela não me aproveita nada. E ele cita um exemplo lá de trás do povo de Israel, que eles tinham uma promessa: entra lá, é de vocês essa terra. Mas a fé não esteve junto com a palavra. Foram enviados e voltaram dizendo: não dá para a gente. Essa terra tem gigantes. Essa terra não dá para a gente entrar. Não, nós vamos ser destruídos. Deus nos trouxe aqui, nós vamos ser aniquilados lá. Nós vamos ser totalmente exterminados. E Deus está dizendo: vocês não creram na minha palavra. Vocês poderiam ter entrado no meu descanso, mas vocês duvidaram, exceto Josué e Calebe. Eles vão herdar. Mas todos vocês que movidos pela incredulidade, não creram na minha palavra, morrerão nesse deserto. Consumiu toda aquela geração, irmãos. Nenhum, exceto 2, e uma geração que ainda iria nascer, entrou na terra da promessa. O resto morreram no deserto. E ele está jogando isso para nós, irmãos, só que numa proporção muito maior, porque o nosso descanso não é terra de Israel. O nosso descanso não é nenhuma região aqui da terra. O nosso descanso é a Jerusalém celestial, é a glória. E ele está dizendo: tema, porque foi deixada uma promessa para você. Que promessa? Novos céus, nova terra. Jesus está voltando, é uma promessa, mas quando não vem acompanhada pela fé, eu posso perder isso. Você já imaginou isso? Passar anos ouvindo uma pregação: Jesus está voltando. Sei. Olha, aí você está se aprontando como noiva, está se adornando. É mais ou menos. A promessa foi deixada, irmãos, mas se ela não vier acompanhada pela fé, ele está dizendo: tema por isso, tema, porque eles não conseguiram entrar. E ele está dizendo aqui que há um propósito de Deus enviar uma palavra, e eu quero dizer que há um propósito de Deus estar falando isso conosco hoje. Deus está querendo nos despertar, meus irmãos. Deus está querendo nos acordar. Nós estamos aqui, mas não somos daqui.
Assim como o povo estava em Babilônia, mas não era a casa deles a Babilônia. Deus está dizendo, ele está na hora de voltar. Não se adapte como se aqui fosse o seu lugar de eternidade. Há um lugar de descanso, de glória, de alegria, de paz, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais tristeza, em que toda lágrima dos nossos olhos será enxugada. Há um lugar de descanso para o povo de Deus, irmãos. Então vamos nos preparar, e enquanto aqui estivermos, vamos andar com sobriedade. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto, busque-o como a tesouros escondidos. Aquilo que tem que ser deixado, deixe. Aquilo que tem que ser renunciado, renuncie. Deus, eu tenho que mudar, mude. Vamos parar de ficar assim, eu queria tanto que Deus me mudasse. Deus está dizendo, está esperando o quê? Deixe, se converta, volte, se arrepende. Deus é rico em perdoar. Deus é rico. Busque compreender o que Deus quer para você. Os caminhos dele talvez não vão estar paralelos ao seu. Vai ser diferente. Mas vale a pena cumprir o propósito que ele tem para nós. Crermos na palavra, apegarmos-nos a ela com fé, andarmos, irmãos, verdadeiramente dispostos e dizendo, Deus, eu creio. O que sair da sua boca para mim é a verdade. É isso que Deus quer para mim e para você, queridos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus ative em nós esta palavra em nome de Jesus. Convido você a ficar de pé. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar nesse momento. Você que está em casa, eu quero convidá-lo a orar também. Eu quero convidar você a colocar sua vida diante do Senhor agora. Quero convidar você a sair daqui com propósitos. Propósito de dizer, Deus, eu vou buscar mais. Eu vou buscar o Senhor, porque eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Enquanto. Vai que a porta se fecha. Eu quero estar do lado de dentro, não do lado de fora. Eu quero estar lá, Senhor. O que é que eu preciso hoje dizer, Deus, arranca? O que é que eu estou carregando? Uma mágoa, uma falta de perdão, um ajuste em alguma área da minha vida. Hoje é o dia. É hoje. Deixe. Converta-se. Deus está de braços abertos para nós. Deus está de braços abertos. Busque saber o que Deus quer para você. Não tenha medo de perguntar. Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Feche os olhos, queridos. Eu queria que você tivesse liberdade para falar com Deus. Liberdade para dizer para Deus, Deus, hoje eu vou sair daqui, meu Pai. Ó Deus, com o meu coração alinhado à sua vontade. Eu vou parar de resistir. Eu vou parar de lutar. Eu vou parar, Senhor, de me opor. Eu quero a sua vontade, Pai. Eu quero viver o teu propósito. Se for necessário renunciar a alguma coisa, o Senhor vai me ajudar a isso. Oh, aleluia. Fale com Deus, meu irmão. Você veio à casa do Senhor dando esse tempo para Ele. Então fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor falou, a palavra que sair da sua boca, ela vem com um propósito. Ela não vai tornar para o Senhor sem cumprir este propósito. E o Senhor liberou sobre nós nessa noite uma palavra. E que ela não volte sem produzir o que ela precisa produzir. Que a gente não volte para casa sem ter essa convicção de que o propósito do Senhor em ter ministrado ao nosso coração nessa noite esta palavra de Isaías. O Senhor nessa noite está realizando algo na minha vida. Fale com Deus, querido. Peça ajuda ao Senhor.
Peça forças a Ele. É difícil para você, mas Deus é aquele que nos fortalece. Ele é aquele que nos ajuda. Ele é aquele que adestra as nossas mãos para a batalha. Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, trabalha nesta noite, Espírito Santo, naqueles que estão te dando esta abertura agora. Não resistimos, não nos opomos, pelo contrário, Senhor, nós dizemos: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e faz prosperar em mim esta tua palavra, esta tua vontade, Senhor, em nome de Jesus.